Bom dia. Bom dia! Ei, Rafa, bom dia. Tudo bem? Rafaela que acorda mais disposta, velho, na moral. Eu acordei 6h30. Eu não acordo, tipo, na hora de vir aqui. Eu não Você faz a consigo. caminhada antes, né, Rafa? Você faz uma corrida antes, né? Eu acordo antes pra, tipo, dar tempo de Desamassar a café da cara. manhã, de acordar mesmo. Nossa, não entendo gente que acorda, já vem direto pra cá de pijama. Gente, se eu acordo, eu preciso de 1 hora pra realmente acordar. Porque senão eu A fico Rafaela olhando vai fazer assim. a Rafaela vai fazer um tutorial. Então, meninas, hoje eu vou ensinar como acordar disposta. Olá, meninas, tudo bom? Grupão. Ai, Deus santo. Coloca a presença no chat lá, galera. A aula de hoje é sempre para corrigir as atividades da aula passada. Que eu espero que vocês tenham feito. É o livro 1 ou o livro 2? É o livro um. É a última atividade do livro um, por sinal. Nós vamos finalizar ele, né? 18 pessoas. Então, nós temos mais um mês ainda, né? Nesse naipe nosso aqui. E aí, Letícia? Big Joe? Tudo bom? Perdeu o tutorial inicial. Que isso, gente? Alguém tá compartilhando a tela. Parou de compartilhar a tela. Vamos, galera. Deixa eu compartilhar aqui antes que alguém compartilhe. Ah, tá. Peraí, deixa eu olhar o negócio aqui. Antes aqui. Ah, tá. Tem um menino batendo na porta aqui. Tudo bem, tá tudo certo. Essa família minha é muito doida, velho. Tudo bem. Chegar lá. Galera, compartilhou aí? Atividade? Então, eu falo o seguinte: a melhor forma de vocês saberem se vocês entenderam o conteúdo ou não é na hora de responder as atividades. Se respondeu de boa, sem dúvida, tá tranquilo. Agora, se matou, se pesquisou na internet, existem dúvidas sobre o que você podia sanar. Nós temos essa atividade e temos a atividade suplementar para fazer. As suplementares vão fazer para a semana que vem. Então, diga assim, nós temos essas atividades para fazer as revisões daquilo que a gente estudou. Né? Então, eu vou ler as perguntinhas. Se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, é só ligar o áudio e falar que a gente vai partilhando aí. É até interessante vocês participarem, é um ambiente de interação. Quem é que está com iPhone aí, galera? Eu Enzo. Hã? O Felipe? iPhone Não. é o Enzo.
o Enzo, né? Não, show. Beleza. Vamos lá. Então, por que a nova ordem mundial é chamada de multipolar e não de tripolar, né? A pergunta é porque a gente tem basicamente 3 eixos de poder político e econômico. Os Estados Unidos, a União Soviética e o Japão. Então, por que a gente chama essa ordem de multipolar ao invés de chamar de tripolar? Então, o que a gente tem, galera? A gente tem essa tríade, Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, primeira coisa, a União Europeia não é um país. Ela vai ser formada por um conjunto de países. E, além disso, existem outros... Escrevi errado aqui, ó. Caramba. Outros polos de poder, como os países emergentes. Então, o livro ele foi escrito antes do Brexit, por exemplo, né? Antes da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, pode ser que a União Europeia, ou o Reino Unido, seja um outro polo de poder influente na economia mundial, à parte da União Europeia. Então, falar que é uma organização, uma ordem mundial tripolar, atualmente não seria correto. Porque a gente tem esses 2 países, Japão e Estados Unidos, e depois a gente tem a União Europeia, que é um grupo de países, né? E outros polos de poder que é colocado ali como os países emergentes, você pode citar a China, por exemplo. Por que a China é tão importante economicamente? Por causa do tamanho da economia chinesa, de maneira resumida, por causa do volume de mercado que o chinês movimenta, certo? É interessante analisar a China sempre como um país emergente ainda, porque a China não conseguiu os mesmos resultados que ela conseguiu na economia, ela não conseguiu no desempenho do desenvolvimento humano. Então, a China tem muitos problemas. O vírus, mesmo o coronavírus, se vocês forem estudar a origem desses vírus, vocês vão ver que em uma cidade gigante da China, que é Wuhan, cidade de 10 milhões de habitantes, você vai ter lugares com condições sanitárias relativamente precárias. Então, a China não vai conseguir esse desenvolvimento dos indicadores sociais da mesma forma que conseguiu o desenvolvimento dos indicadores econômicos. Então, por isso que ela sempre vai ser tratada ainda como um país emergente, não como um país desenvolvido, apesar de ser a segunda maior economia do mundo. Segunda maior por causa do volume, assim como o Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Um certo outro aí. Leia o texto a seguir para responder os itens. Eu não coloquei o texto para não ficar cansativo. Vou pegar o livro para não ficar voando. Vocês estão com o livrinho aí, vocês estão vendo o texto. Eu não coloquei para não ficar cansativo. O texto vai falar sobre a globalização, vai falar sobre aspectos positivos e aspectos negativos da globalização, galera. Sendo tendo em vista essa dinâmica da globalização, ela vai ser pautada e sustentada pelo desenvolvimento do meio de transporte e comunicação, sempre, certo? Ela vai acontecer em função disso, né, da evolução do meio de transporte e comunicação. Aí a pergunta, o mundo atual é menor do que o mundo da Idade Média? Justifique sua resposta. Então, o que a gente tem como mundo? A gente não vai ter um mundo fisicamente menor, o mundo é exatamente do mesmo tamanho. Só que com o desenvolvimento do meio de transporte e comunicação, você vai ter um encurtamento das distâncias, a relação espaço-tempo ela vai ser diminuída. Eu consigo alcançar o Japão, por exemplo, em um dia. Eu consigo ir para o Japão com um dia. Eu consigo falar com uma pessoa no Japão em tempo real. Então, provavelmente não, com certeza, há 600 anos atrás, se eu quisesse alguma informação do Japão, alguém tinha que levar ou trazer essa informação. Quando eu tenho os meios de comunicação que vai possibilitar uma comunicação em tempo real, eu não preciso nem ir ao Japão. Eu consigo as informações de onde eu estou e em tempo real, né? E isso vai possibilitar esse dinamismo econômico. Ô, professor, eu coloquei que o mundo é mais globalizado, o que faz dele parecer menor do que era no passado. Sim. Aí, se você entender o que é esse globalizado, tá perfeito, Bárbara. Tá de boa. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Letra B. Apresente um ponto positivo e um ponto negativo do processo de desenvolvimento da globalização de acordo com o texto. A gente pode citar vários aí. Eu coloquei um positivo é a facilidade da comunicação e o negativo é a dificuldade de combater o descumprimento
de regras comerciais. O que a gente tem? A gente tem a comunicação como uma fator positivo, a gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Interação cultural, social, tal. O que a gente tem de negativo, nesse caso, porque descumprimento das regras, é que quando você tem uma interação entre os países, interação comercial, você vai ter trocas comerciais, por exemplo, entre Estados Unidos e México. Estados Unidos e México compõem um bloco econômico chamado de NAFTA. As relações entre Estados Unidos e México, elas não são de igual para igual, né? Os Estados Unidos, ele vai criar uma relação em que as empresas americanas usam a mão de obra barata mexicana, usufruem das legislações trabalhistas mais frágeis, das legislações ambientais mais frágeis, para fabricar produtos no México e mandar de volta para os Estados Unidos. Beleza, então você tem uma relação comercial de produtos. É desse jeito porque é entre Estados Unidos e México. Quando eu pego a relação Estados Unidos e Canadá, por exemplo, eu vou ter essas relações comerciais parecidas com o que acontece no México, só que aí eu vou ter relações sociais, eu vou ter possibilidades, abertura de fronteiras para as pessoas irem do Canadá para os Estados Unidos e vice-versa de maneira muito mais facilitada do que para o México. A outra coisa é assim, eu tenho empresas americanas que fabricam produtos no México e que mandam de volta para os Estados Unidos. Tem até um nomezinho para essas indústrias, que são as indústrias maquiladoras, né? Eu tenho automóveis, por exemplo, eu mando as peças todas para o México, eles montam o automóvel e mandam de volta para os Estados Unidos. As empresas mexicanas não conseguem a mesma facilidade colocar os produtos que são fabricados e desenvolvidos no México, eles não conseguem colocar nos Estados Unidos esses produtos. Ou seja, o México não vai conseguir explorar o mercado americano, né? Então, um ponto negativo é que a gente não consegue, dentro desse mundo global, desse mundo interligado, combater esses processos de desigualdades aí. Uma das formas de combater seria seguir as orientações da OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, que vai criar regras para evitar o protecionismo. Só que os países mais desenvolvidos, eles não vão seguir essas regras. Os países mais desenvolvidos, eles vão seguir aquilo que está de acordo com os interesses dele. Se a gente pegar a política da soja, por exemplo, vocês vão reparar que os Estados Unidos vão mudar a política da soja ou do suco de laranja de acordo com o que acontece com a safra deles. Tem uma safra muito grande, eles criam barreiras para outra produção não entrar nos Estados Unidos. Deu ruim na safra, eles diminui as tarifas para que produtos entrem nos Estados Unidos. Então, os países mais poderosos, eles vão ditar as regras do comércio global aí, que é um problema. Inicialmente não, mas a longo prazo a gente vai criando relações muito desiguais no mundo aí. Se tiverem dúvida, pode perguntar, galera. Observe o desenho e explique por que o mundo está encolhendo. Então, essa imagem é uma alusão àquela imagem de David Harvey, que vocês vão ver muito. No caso dessa imagem, você tem só o mundo, você não tem os meios de transporte, certo? Você tem um mundo aparentemente diminuindo, né? E eu sempre faço questão de pedir às pessoas para analisarem o espaço de tempo em que isso vai ocorrer. De 1500 para 1700 é um período maior do que de 1700 para 1800. Então, quanto mais tempo vai passando, mais os meios de comunicação vão se aperfeiçoando e de maneira mais rápida. Por exemplo, eu tinha um computador, se eu comprei um computador na década de 90, eu consigo ficar facilmente usando esse computador por 5, 6, 7 anos. Se eu compro um computador hoje, daqui 3 anos, esse computador já está desatualizado. Então, o processo de desenvolvimento, ele é rápido e vai acelerando cada vez mais. Isso é importante analisar, porque você tem países que vai se desenvolver e que vai, de maneira simplória, ficar para trás. Eles não vão conseguir desempenhos econômicos de maneiras consistentes. É o caso do Brasil. De vez em quando dá um crescimento econômico, consegue desenvolver alguns produtos e não consegue se manter desenvolvendo esses produtos. É o que difere a gente dos países mais ricos. Tio, mas eu não entendi o que tem a ver isso com o país diminuindo. Com o país, com o globo? Isso. Essa pergunta é a mesma pergunta da questão 1, muito parecida. O que eu tenho? Eu tenho uma sensação de que o globo está diminuindo. Eu não tenho uma diminuição literal do globo. O globo não diminui. Quer dizer, por meio da comunicação que ninguém sai por aí, é tipo isso? Exatamente. E do transporte. Por exemplo, em 1500, né? Em 1500 a primeira imagem é um mundo grande.
O português, para sair de Portugal e chegar no Brasil, ele demorava semanas, meses para chegar aqui, se eu não estiver enganado, acho que era 2 meses para chegar aqui no Brasil. Hoje eu consigo fazer esse caminho em 12 horas, né? Uma ponte aérea. Então eu tenho uma sensação de que o meu espaço diminui. Por exemplo, para eu ir à Vitória há 60, 70 anos atrás, eu demorava quase o dia inteiro. Hoje, para eu ir à Vitória, eu vou e volto antes do almoço. Então, como eu tenho meios de transporte que vai facilitar a minha dinâmica, a sensação de meu espaço diminuído, ela é real. Eu vou ter uma sensação de que o mundo está pequeno. Entendeu? Uhum. Muito bem. Eu consigo comprar um produto da China e ele vai chegar para mim aqui. E se eu pagar um frete mais caro, ele vai demorar uma 2 semanas para chegar aqui. Olha como é que ficou pequeno o mundo. Nós demorariam meses para isso acontecer. Então, essa é a ideia da imagem. Você ter essa redução aparente a partir da velocidade que você consegue decorrer pelo espaço, consegue andar pelo espaço. Então, com o desenvolvimento das tecnologias de transporte e comunicação em relação ao espaço-tempo, né? Espaço-tempo mudou. Espaço-tempo, eu consigo percorrer o mesmo espaço num tempo muito menor, dando a impressão de que o mundo está menor em razão das velocidades de informações e deslocamentos físicos. Né? As empresas dos Estados Unidos, elas vão controlar as empresas delas na China, sem necessariamente ir à China. Tem um filme, um seriado, um documentário na Netflix, quem tiver acesso, é muito, muito interessante e é muito a ver com o que a gente está estudando. Chama Indústria Americana, o nome do documentário. Eu acho que é um documentário. Concorreu ao Oscar, né? Oi? Concorreu ao Oscar, né? A indústria americana? Concorreu. Ah, eu não Estava sabia. concorrendo contra o documentário Democracia em Vertigem, que é brasileiro. Ah, não sabia. Eu não acompanhei também o Oscar esse ano. Tem tanta coisa boa para acompanhar esse ano que esse eu perdi. O Indústria Americana é uma inversão, é uma indústria chinesa que vai comprar um parque industrial nos Estados Unidos, se não estiver enganado, em Detroit, e vai transferir uma das suas unidades da China, vai criar uma unidade dessa empresa que é chinesa nos Estados Unidos. Aí vai ter um choque cultural muito grande entre o sistema, a forma de produção chinesa e a forma de produção americana. As relações trabalhistas têm uma diferença muito grande. É muito curioso. E muito mais curioso ainda é o posicionamento do empresário em relação a essa indústria. Porque o documentário vai te mostrar o tempo inteiro que na China é muito mais barato produzir, é muito mais eficiente a produção, ele consegue produzir com qualidade muito melhor, mas mesmo assim ele insiste em querer ter uma indústria nos Estados Unidos, aí por uma questão política, né? Ele vai criar uma imposição política, ele vai pegar a indústria dele chinesa e colocar nos Estados Unidos como uma bandeira estacada ali nos Estados Unidos. É muito, muito bacana, assim, é muito, muito interessante o documentário. E esse ponto de vista é o que marca a nova política chinesa a partir de 2010, né? Que o chinês, eu já comentei isso com vocês, eles querem transformar o Made in China no design da China, sabe o que é? Criar produtos para o mundo a partir da China, não simplesmente ser a fábrica do mundo. Compensa assistir. Se vocês tiverem tempo, compensa vocês assistirem. O tempo foi irônico. Tem tempo agora? Assistir coisas. Então, vamos lá. Nem tanto, né? Todo mundo atolado de atividade. Vamos lá. O aumento do número de acordos de interação regional foi um dos principais eventos das relações internacionais nas últimas décadas. É difícil encontrar algum país que não seja membro de algum bloco econômico e muitos participam mais de um. Então, cite uma vantagem da criação de blocos econômicos para os países que integram. É bem fácil vocês lembrarem as vantagens, se vocês lembrarem quais foram os primeiros países que fizeram isso e por que eles fizeram isso, né? Então, a gente vai ter o fortalecimento da dinamização da economia e o aumento das trocas comerciais. Eu posso ter 3 coisas aqui, né? O primeiro, fortalecimento, depois eu vou ter a dinamização da economia e depois o aumento das trocas comerciais. Como que eu vou fortalecer a minha economia? Eu vou criar dentro do meu bloco econômico exigências para o mercado de fora. O melhor exemplo vai ser sempre a União Europeia, que é o bloco mais bem organizado.
Para o Brasil vender carne para a União Europeia, tem que fazer fraudologia. Não basta a França autorizar os frigoríficos brasileiros, tem que seguir um regulamento da União Europeia. Mas para que o Brasil vai fazer isso? Porque é um bloco de países tão grande que vai ser um dos maiores mercados consumidores do mundo, que pagam muito bem. Então, eu vou seguir todas as exigências da União Europeia. Então, internamente, eu estou fortalecendo a minha economia. Quando eu junto a indústria alemã, quando eu junto a indústria francesa, eu junto a indústria italiana, eu tenho produtos a vender com muita tecnologia e com muita qualidade, eu também fortaleço a minha economia. E quando eu faço produtos circularem dentro desses países todos, eu vou aumentar muito a minha dinâmica, né? Eu não vou criar barreiras para o cidadão italiano ir trabalhar na França. Pelo contrário, eu vou criar facilidades para isso acontecer. Eu vou tanto ter dinheiro saindo da França e indo para a Itália, quanto indo da Itália para a França. Então, eu vou criar uma dinâmica econômica, e isso é uma das coisas mais importantes dentro de uma economia capitalista. Por que o governo está pagando R$600 para as pessoas ficarem em casa? Né? E por que o governo ele vai resistir no primeiro momento? E hoje o ministro, o Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, já está fazendo cálculos para tentar manter isso por mais tempo que os 3 meses. Porque eu preciso que as pessoas comprem e circulem dinheiro na minha economia. Não adianta eu ser multimilionário e ter um supermercado e não ter ninguém para comprar dentro do meu supermercado, né? Então, eu preciso de uma dinâmica. Eu preciso de pessoas comprando, pessoas vendendo e a economia girando, né? E o aumento das trocas comerciais vai ser um favorecimento de mão dupla. Porque eu vou ter países na Europa, por exemplo, que vai produzir produtos agrícolas e outros não. Eu preciso resolver esses problemas da minha balança comercial. Eu preciso facilitar essas trocas comerciais. Então, por esse conjunto de fatores, é muito vantajoso, é vantajoso você formar blocos econômicos. Pelo menos a partir da década de 50, né, que o mundo mais globalizado vai ter essa exigência maior, né? Você vai criar esses elos maior porque você tem uma dinâmica global maior, né? Todos os países ricos, eles vão fazer parte de algum conjunto de bloco econômico. O Reino Unido, ele saiu, mas ele continua dentro daquele conjunto de 4 países ali de maneira mais dinâmica, e ele saiu também, não foi para se isolar do mundo, pelo contrário, ele saiu porque ele entendia que o Reino Unido tinha potencial de criar acordos comerciais com o resto do mundo. Então, de certa forma, o Reino Unido, ele criou uma outra estratégia, ele talvez se achou grande o suficiente, ou se achou independente economicamente o suficiente, para ele criar estratégias para comercializar dentro do mercado global. Muito bem. Então, a gente tem, indica um fator que diferencia a União Europeia dos outros blocos econômicos. Esse aí é fácil, porque a União Europeia, eu já falei algumas vezes, vai ser o bloco mais integrado que a gente tem no mundo. Né? A gente vai ter a presença de um parlamento, o Parlamento Europeu. Esse Parlamento Europeu ele vai existir para criar normas e criar condições de verificação, não, de atenção às atividades econômicas dentro do bloco. É um órgão legislativo, mas não vai se sobrepor à autonomia dos países, né? As legislações dos países. É um parlamento de condições comuns, principalmente voltado para as questões econômicas do bloco. Vai ter uma moeda, então, nenhum bloco econômico do mundo tem um parlamento, a União Europeia tem. A moeda única e as liberdades de circulação. Os 4 pilares de circulação da União Europeia diferenciam ele dos outros também, que a gente não vai ter isso em outros blocos econômicos. Né? Você vai ter acordo de circulação, igual no Mercosul, por exemplo, que a gente vai ter a facilidade de circulação de pessoas pelos 4 países, mas a gente não vai ter essas liberdades de mercadorias, capitais, serviços tão ampla quanto a União Europeia. Então, a gente tem esses fatores que diferenciam dos outros. Tio, volta lá para tirar foto, por favor. Muito senhora.
Pronto, obrigada. Vamos lá. Manda no grupo. Aproximadamente 20% da população mundial vive. Vocês querem que eu mande os slides com a correção? Vai os slides com aqueles conteúdos, com as marcações do livro e as correções no final eu mando no grupo também. Bom, vocês podem marcar no livro se vocês quiserem. Tá? Apesar de ficar pesado. Aproximadamente 20% da população mundial vive na China sob o regime socialista. No entanto, no território do Estado chinês, existem regiões e cidades que adotaram práticas capitalistas. Né? A China vive essa dualidade aí que é bem curiosa e causa muita discussão. Em meados de 1997, Hong Kong, um dos maiores centros financeiros mundiais, voltou ao controle do Estado chinês, sem alterar sua condição econômica capitalista. Apresente duas razões para que a China mantenha práticas capitalistas em algumas áreas do seu território. Então, essas práticas capitalistas, elas vão surgir lá na década de 70, né, com a morte do Mao Tse-tung, com a com o Xiaoping entrando no poder, assumindo o Partido Comunista, ele vai criar as zonas econômicas especiais. É uma ideia, seria uma progressão da ideia de Mao Tse-tung, né? O Tung, que é responsável, já falou, pela tomada do poder e a criação da República Socialista Chinesa, né? Porque ele era o presidente do PCC, não o primeiro comando capital, mas o Partido Comunista Chinês. Então, você vai ter o sistema socialista implantado na China, a revolução, tal. O Mao Tse-tung vai criar algumas reformas, vai criar uma política diferente nos campos, diferente da União Soviética. É bem interessante estudar a diferença da China para a União Soviética, porque apesar dos dois serem socialistas, o Mao Tse-tung ser influenciado pelos pensamentos socialistas, ele não tinha a mesma ideia de governo da União Soviética. Então, na década de 70, o Xiaoping ele vai assumir o poder com a morte de Mao Tse-tung e vai fazer reformas econômicas na China. E é interessante vocês diferenciarem a política da economia chinesa. A política chinesa continua sendo comunista. A economia chinesa, ela tem aberturas capitalistas e não quer dizer que é capitalista tão liberal quanto os Estados Unidos, porque ainda existe um controle do Estado chinês sobre a economia capitalista chinesa. Por exemplo, as grandes empresas chinesas, elas têm membros do Partido Comunista nos seus conselhos deliberativos. Ela vai ter a presença do governo comunista ali naquelas empresas ali. Mas a China tem essas zonas econômicas especiais, que são zonas de aberturas econômicas para o mercado externo. E por que ela vai manter isso aí? Vai manter porque é interessante. A abertura de capital para as zonas econômicas especiais aumentou os investimentos estrangeiros na China, ou seja, trouxe dinheiro de fora para a China, vai gerar empregos e diversificar significativamente o seu parque industrial. Lembra da dinâmica que eu falei? A diversificação é muito importante, galera. Se vocês fazerem um paralelo da economia de Linhares, por exemplo, para a economia de outras cidades no Espírito Santo, a maior diferença nossa é a diversificação. Isso é muito importante. Por quê? Porque setores da economia tendem a entrar em crise de tempo em tempo. Quando você tem uma economia diversificada, um setor vai entrar em crise, o outro não. Além de você conseguir produzir uma dinâmica produtiva muito maior. Quando vocês estudaram sobre a industrialização brasileira, vocês estudaram que na década de 60, o governo brasileiro começou a investir, começou a incentivar as indústrias automobilísticas no Brasil. E foi a partir daí que os nossos parques industriais cresceram tanto. Por quê? Porque é uma atividade industrial que vai gerar uma cadeia de outras atividades, o que vai gerar essa diversificação. Então, toda a criação dessas zonas econômicas especiais na China vai fazer com que a China tenha um crescimento industrial muito grande, tenha essa diversificação, dinâmica, tal, e se torne o segundo maior PIB do mundo, né? Então, esses aspectos aí já é o suficiente para você manter. Ou seja, foi uma política econômica que deu certo na China. A China era um país agrário há 50 anos atrás. Era um país que a economia dependia muito do campo, era um país zoneado, era um país bagunçado, né? Continua com problemas sociais? Muitos, mas é a segunda maior economia do mundo.
Bacana? Então, essas aberturas econômicas possibilitou isso para a China. Então, vamos lá. Assinale faça reescrever as narrativas corretas. O avanço das telecomunicações e dos meios de transporte viabilizou a expansão do fluxo de pessoas, mercadorias e capitais pelo globo. Está muito certo. O processo de globalização contribuiu para que a distribuição das riquezas entre os diferentes países ocorresse de forma mais igualitária. Não, galera. Esse processo de globalização não está nem aí para a forma igualitária, não está nem aí para a justiça social. A gente quer ganhar dinheiro e acumular dinheiro em se ferre do outro. Então, o que eu puder fazer, e inclusive a globalização, ela é um processo, ela é um resultado de um capitalismo. Ela vai atender, o processo de globalização ela vai atender as demandas do capitalismo. Então, eu vou criar esses meios de comunicação para eu ganhar dinheiro, para eu pegar minha indústria e levar para a China para explorar a mão de obra barata chinesa. Então, o processo de globalização aumenta a disparidade existentes entre países mais ricos e mais pobres. Por quê? Porque eu vou intensificar as minhas relações econômicas. Né? Eu vou criar parâmetros econômicos e fazer com que os países mais pobres continuem mais pobres, a não ser que esses países criem estratégias internas, e isso não vai depender do outro país. Eu posso usar a globalização para eu me desenvolver, mas não é o processo que vai fazer isso comigo. A globalização é um fenômeno novo, surgiu com a terceira revolução industrial? Não, porque ela vai surgir no século XV com as grandes navegações. O português sai do Brasil e vem para cá, há um processo de interação. Então, ela surge a partir disso aí. A primeira revolução industrial contribuiu para o avanço da globalização, pois as invenções dessa época contribuíram para a melhor verdadeira, galera. De boa? Tranquilo? Seguiremos? Apaga aí, Espera um pouquinho. Volta? Voltei. Sai muito rápido. Show! Só vamos devagar. A globalização. Brincadeira. É porque eu estou ansioso para acabar logo, falta muito ainda. E a aula está próxima de acabar. Essas aulas Eu apoio acabar rápido, mas é que eu copio devagar. Professor, você vai fazer revisão para a prova? Oi? Você vai fazer revisão para a prova? Isso é um tema muito sensível. Podemos fazer uma revisão para a prova. Eu sou muito favorável de pegar esses tópicos do final aqui e a gente fazer um debate sobre isso. Eu tenho que criar uma estratégia para discutir esses assuntos. Né? Por isso que eu gosto quando vocês falam, vocês perguntam, vocês mandam eu falar devagar, mandam eu parar de falar, fala alguma coisa. Porque eu vou entendendo o que vocês estão pensando. Por enquanto eu não sei. Você podia explicar tudo de novo, olha só. Mas também vai acho bem adiantar? interessante essa ideia. Oi? Gostando de Acho bem interessante essa ideia de explicar tudo de novo. Porque Galera, mas presta atenção. Se eu já expliquei uma vez e vocês não entenderam nada, eu posso explicar mais 10 que não vai mudar. vai mudar. Se eu estiver falando e vocês não estiverem entendendo, eu tenho que mudar alguma coisa, mas eu tenho que saber o que vocês estão... Mas se você falar de novo, talvez a gente entende. Entendeu? A porcentagem de alunos que vão entender a matéria vai aumentar, entendeu? Mas assim, tem que ser de um negócio bem mais pra trás, entendeu? Desde o começo, bem Talvez paciente. no começo, no capítulo 1, capítulo bem 1. interessante. Capítulo 1. Vamos passar uma régua e começar de novo esse negócio. Cara, vocês não entenderam nada do que eu falei até hoje, vocês estão me deixando preocupado. Professor, se Ué, perguntar se porque eu tenho você alguma acha que eu vou lembrar dúvida, de eu não tenho alguma nenhuma coisa? dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu não entendi a matéria suficiente ao ponto de formular uma dúvida. Entendeu? Eu não tenho uma dúvida. Meu Deus do céu. Não sei se eu corrijo mais agora. O desespero. A prova é a avaliação? Ô, Rafaela. Fala, Bárbara. Ah, tá A prova é a Pera, avaliação? professor. Nós vamos criar uma estratégia aí. Rafa, Professor, você entendeu volta. alguma coisa? Nossa, você tava rindo de Professor. nervoso. Professor, volta, professor. Aí. Professor, você podia fazer tipo uma alabama explicando tudinho, desde o começo, assim, pá, sabe? Marca com a escola de fazer meio que um aulão. Aí É isso aí. mata as dúvidas.
Ei, mas vocês são Mas estudantes? peraí, não muito tempo não, né? Pelo amor de Deus, senão eu surto. Oi? Não, tipo assim, Não fica faz um muito tempo, não, senão eu tipo, surto. 40 minutinhos só explicando tudo pá, direitinho. Aí a gente Isso faz aí. na outra semana, tipo, toda quarta-feira, a gente Você faz vai um continuar sem pouquinho. entender se ele explicar tudo. Ei, vamos combinar o seguinte, tá ficando sério esse negócio aqui, eu fico preocupado. Vamos combinar o seguinte, a prova nossa vai ser a partir do capítulo 1, porque a gente não fez prova desse capítulo, correto? Nós estamos no 5. Volta nesse capítulo, no capítulo 1, vocês, dá uma olhada. Lembra que eu ensinei não, né? Eu comentei com vocês sobre olhar a expectativa de aprendizagem no início do capítulo. Não. Aí fica difícil, né? No capítulo, lá no início do capítulo, tem escrito assim, ó, expectativa de aprendizagem. É o que, teoricamente, vocês têm que aprender naquele capítulo, certo? E ver se o que vocês sabem está parecido com o que está projetando ali. Se não, dá uma olhada e vai marcando assim, tipo assim, esforça aí, Vitor, cria dúvidas. E a gente vai criar um ambiente para tirar essas dúvidas antes da avaliação. Eu acho que o aulão é mais legal, hein? Oi? Me acho. Não sei. Mas um aulão leva muito tempo, gente, se a gente não olhar Mas aquilo. aulão online? Não, tipo assim, não um aulão, mas tipo uma aula toda. Uma aula Uma pra live. revisar o capítulo 1. Não, isso aí eu posso fazer, mas o que acontece? Eu não sei quais são as dúvidas de vocês em relação ao capítulo. É O porque capítulo- Mas não é muito dúvida. tempo. É pra É falar o porque faz capítulo muito inteiro. É isso aí. Porque faz capítulo muito todo. tempo que a gente. É só pra te acalmar e eu entendi sua matéria. Não é pra tirar dúvida. Eu entendi. Não é pra tirar dúvida, é pra rever o capítulo, Isso professor. aí. Gente, mas só que peraí. O que Vamos lá, ele não galera. quer Vamos lá. Vamos explicar terminar de corrigir essa aqui. Depois a A gente fala. Bárbara vai direito. explicar pra Vamos lá, gente. vamos lá. Pode seguir aqui? é tipo porque A assim, Bárbara tava falando. primeiro Fala, você Bárbara. lê, primeiro você vai lá e lê, tipo, o capítulo e revisa. Aí o que você não entender do capítulo, você pergunta pra ele, entendeu? Leu o capítulo, velho? Mas é muita coisa, sendo que tem um monte de Professor, atividades. Os mas eu- professores estão loucos. Mas Eles eu não sei. enlouqueceram. Eu não sei se eu vou Galera. entender o capítulo quando eu ler, entendeu? É que faz muito Exatamente. tempo que a gente estudou o Galera. capítulo. Não tenho essa Pô. garantia. Tá errado. Pessoal, olha só. Eu vou criar uns tópicos, igual eu faço com vocês na sala de aula. Cada subtipo a gente cria uns tópicos que é importante e debate aquilo ali. Beleza? Só que é o seguinte, quando eu fizer isso, eu vou combinar com o Danilo, eu quero todo mundo com a câmerazinha ligada para eu conseguir ver vocês. Porque a partir daí, eu vou saber se vocês estão entendendo ou não e a gente vai conseguir tirar dúvidas. Pela minha cara, ela é tão feia, ué, o claro. professor vai quebrar o celular. Cara, a maior dificuldade minha para dar aula para vocês desse jeito é não olhar para vocês. Porque a gente sabe se está aprendendo ou não. Professor, modernização, professor. Você consegue, vai lá. Educação é um processo totalmente tradicional. Educação não muda, ele é tradicional, ele funciona... Muda sim. Acabou de mudar. A gente tá fazendo isso no celular, professor. Então, É só pra fazendo- gente. Que evolução. E olha o resultado que a gente está tendo. Eu acabei de ouvir que o que eu fiz durante 2 meses não serviu para nada. Olhando pra sua cara ainda. E só para Não serviu. Do capítulo acho 1. que é Capítulo 1 porque- é antes, quando a gente ainda tava na escola, professor. Mas Nem vocês aí. ainda não tinham Porque- empatia. Tava todo mundo com raiva de minha pessoa. Não queria nem Faz olhar pra muito minha cara, tempo todo mundo que estudou. triste. Ai, eu lembro. É o das África. Ai, eu sei isso daí. É Galera, porque eu não faz lembro muito não, tempo gente. que a gente estudou. Eu Aí não sei nem Galera, quem é lá. Do Zulu, do Zulu. Sobre esse capítulo. Quem é eu lembro Zulu? ainda. Vamos terminar rapidinho aqui. Compreender a globalização. Pelo menos esse capítulo aqui a gente vai entender. Vamos lá. Compreender a globalização. Sai da minha frente aqui. Já foi, já. Peraí, gente. Grandes navegações. Tá, o início da globalização foi grandes navegações. Para de riscar a tela. Ouça isso igual menino, velho. Peraí. Quem é que fica Ô, riscando, Felipe. sério? Para de Não, estar. parou. Agora ele parou. Se for o Felipe, eu vou ir aí bater nele, porque eu não tô aguentando mais. O Felipe toda Pois hora fica é. tirando a nossa concentração. Na aula de física foi a mesma coisa. Felipe, ó, vou enfiar Galera, eu esse... bloqueei a tela. Eu bloqueei a tela. Enfia o estojo no cu dele. Eu bloqueei a tela, não vai poder mais. Vamos lá. Sobre o euro, assinar a alternativa correta. O euro foi criado em 2012, teve exploração. Foi criado em 2002?
Teve livre circulação adotado por todos os países da Europa? Não, ele não teve essa livre circulação e ele foi criado em 2010. A criação do euro provocou forte crise no dólar, que ainda hoje não possui a mesma valorização. Mentira. O dólar é a moeda de referência do mundo. A referência do atentado de 11 de setembro se faz pelo fato de o euro ter sido criado. Mas é o número 7, professor. É grandes navegações. Assinala o tá. Deixa eu explicar, né? Senão vai ficar sem entender. Vamos lá. Sai da minha frente, que estranho. Compreender a globalização significa redesenhar fronteiras econômicas, culturais e políticas. Redesenhar, eu posso até falar que eu vou eliminar essas fronteiras em alguns aspectos, a fim de partilhar problemas e soluções. Assinala o acontecimento histórico que marcou o início do processo de globalização. Começou quando, galera, a globalização? A partir das grandes navegações. Por isso que é tão importante, por isso que vocês estudam essa viagem dos portugueses pelo mundo, porque ela vai marcar uma mudança do mundo. Portugueses e espanhóis, né? Ela vai marcar uma mudança do mundo. O mundo não é o mesmo antes e depois das grandes navegações. Vai ter uma mudança de mundo. Então, vamos lá. Então, a gente tem as grandes navegações aqui. Eu me desconcentrei. Isso, grandes navegações. Depois a gente tem sobre o euro, né? A referência dos atentados de 11 de setembro se faz pelo fato de o euro ter sido criado somente para proteger a economia contra os possíveis ataques terroristas. Claro que não. O euro foi criado bem antes. O euro foi gradativamente adquirindo importância econômica e política no âmbito mundial, mas a principal moeda internacional é o dólar. É isso aí. O dólar ainda é a principal referência que a gente tem, apesar do euro ser muito importante para o mundo. O Banco Central Europeu proibiu que os países mais pobres adotassem o euro. Não fez exatamente o Banco Central. Os países mais ricos ali foram criando restrições, nem necessariamente proibir de maneira direta. Só acelerar que acaba na aula. Entre as consequências da criação do euro... Mas qual é a resposta? Ué, não apareceu aí, não? Não. Cadê? Ué, tá alguma coisa? Letra D, letra D, letra D. Não apareceu o bonequinho, não? Eu fiquei até meia-noite colocando. Apareceu. Bom, ué. Pô. Foi apareceu incrível. agora. Entre as consequências da criação do euro é possível citar: 1. Alinhamento dos preços, mercadorias e serviços entre os países. Sim, porque você vai ter a mesma moeda circulando, você vai ter esse alinhamento. A dinamização das relações econômicas e empresariais do mercado financeiro. Sim, também. A derrubada gradativa das fronteiras entre os países que adotaram a nova moeda. Sim, também. O fim das dívidas externas. Não, porque os países continuaram devendo todo mundo, quem devia todo mundo. Criar o euro não diminuiu, não reduziu, não acabou com a dívida dos países. O resto tudo sim ocorreu. Muito bem. Quais foram os fatores que impulsionaram o desenvolvimento da indústria japonesa pós Segunda Guerra Mundial? Grandes investimentos brasileiros como Colombo. Isso aí, galera. A presença de grandes reservas de carvão? Não. O Japão tem deficiência de recursos energéticos e recursos naturais. Existência de mercado comprador na Tailândia, no Vietnã? Não. Esses mercados eles eram mercados exportadores também. Localização privilegiada do país em relação aos mercados estadunidenses e europeus. Estadunidenses, talvez europeus, não, está bem distante. Exploração de reservas de ouro, permitir a elevação de capitais. O Japão tem deficiência de recursos naturais. É a letra A, de amor. Bonitinho. Com a industrialização tardia, iniciada apenas no século XX e destruída após a Segunda Guerra Mundial, era praticamente impossível imaginar que esse país se tornasse uma potência econômica mundial. Porém, com a estratégia adequada, passando de importador para exportador de muitas tecnologias, conseguiu se tornar um dos principais fornecedores do mercado mundial. Parece com o Brasil, mas não é. Estamos falando do Japão. Por que parece com o Brasil? A industrialização tardia. A diferença nossa é que a gente não transformou a nossa... Tem várias diferenças aí, né? A gente não foi destruído na Segunda Guerra Mundial e a gente ainda exporta produtos com baixo valor agregado. A gente ainda é um país dentro da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, daqueles fornecedores de grandes commodities e matérias-primas. Por fim... Mas em eminência, já saímos da subdesenvolvidos. Sim. O Brasil, assim, tem o problema do Brasil é a nossa instabilidade, né? O nosso crescimento nunca é constante. A gente tem voos de galinha, francamente fala assim, cresce e cai, sobe e desce. Entre os fatores que impulsionaram o desenvolvimento industrial chinês é possível citar o sistema educacional precário, não é isso,
A rígida leis ambientais que permite a certificação internacional, que todo mundo sabe que é chinês, principalmente lá no início, era tudo de horrível qualidade. A excelente legislação trabalhista, não, pelo contrário. A cobrança de impostos elevados também não, porque isso aí ia deixar o produto mais caro. E o baixo custo da produção, graças à mão de obra barata e abundante. Vai ser isso aí, galera. Você vai ter o desenvolvimento baseado na exploração da mão de obra barata e abundante. E isso vai acontecer por causa das leis trabalhistas de lá, que são mais frágeis, né? São leis trabalhistas que permitem essas condições aos trabalhadores chineses. Bacana? Ô, tio, eu abri aqui o que, teoricamente, todo mundo deveria ter aprendido no capítulo 1. Se você quiser, eu falo aqui. Quem não entendeu, fala aqui o que é o assunto. Ah lá, pra você tirar dúvida. Todo mundo vai resposta, né? A idade moderna e a busca por novas rotas comerciais e o início da dominação europeia. Galera, olha só. Primeiro é o seguinte, o material que vocês têm é um material muito show de bola, só que ele vai criar sempre linhas temporais e um raciocínio lógico muito completo, certo? Então, o primeiro capítulo que a gente tem... Fala aí, Júlia, de novo aí. A Idade Moderna, a busca por novas rotas comerciais e o início da dominação europeia. Beleza. As grandes navegações e a chegada do europeu à América, as relações dos europeus com a África, a Ásia e a América na fase do capitalismo comercial, calma. a divisão do mundo no Oriente e Ocidente. Isso, tá muito rápido. Fala a primeira coisa que você falou de novo. A Idade Moderna e a busca por... Ela desligou o áudio. Você desligou o áudio para falar, mas tudo bem. A Idade Moderna é a busca de novos domínios, eu acho, né? Isso. No segundo capítulo, vocês vão estudar os novos domínios. Ou seja, você começa estudando a busca disso, como que isso aconteceu, e depois você vai estudar como que o europeu fez isso. Como que o europeu vai pegar a cultura, por que que a gente é moderninho? Por que que a gente é influenciado pela cultura europeia? Ah, pessoa, muito simples, porque quem colonizou nós foram os portugueses, mas o português não colonizou a gente, só veio aqui, colonizou e foi embora. Ele foi deixando marcas e foi criando relações de dependência entre essas colônias e a sua economia que existe até hoje. Aí existe um intrometido no meio, que é os Estados Unidos, que vai fugir dessa lógica europeia e vai criar um país que também vai influenciar, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? O livro vai criando lógicas na cabeça de vocês. Então, a dificuldade é quando vocês não aprendem uma coisa, vocês não vão aprender a outra, porque vocês vão perder a lógica do negócio. Beleza? Não, Peraí. O que a gente vai fazer? não. Então quer dizer que a gente não entendeu nada? É tipo assim, você começa estudando sobre as grandes navegações, aí depois vai estudando para a guerra lá da Europa, e depois vai estudando da União Europeia, que é porque eles estavam ricos. E eles ficaram ricos às nossas custas. Ai, meu É Deus. exatamente isso! Eu não entendi nada, moças. Portugal roubou nosso ouro. E a gente roubou o Shawn Mendes dele. É você analisar o mundo hoje, você olhar assim, pô, os Estados Unidos é rico, né? A Europa é rico pra caramba, eles vivem bem pra caramba. Peraí né? que Legal. é tipo fazendo aquelas teorias que ligam os pontos. Bonitinho, eles fizeram nós de otário o tempo inteiro. Aí quando o pau começou a quebrar e o mundo ficou junto, eles não se juntaram com a gente. A França e a Alemanha se mataram na Segunda Guerra Mundial. Mas quando eles precisaram fazer amiguinhos para enriquecer, eles não vieram atrás de nós. Eles se juntaram lá para se manterem ricos. E nós aqui, ó, estamos aí admirando eles, achando eles bonitinhos. Ai, exploradores ridículos. Eu estou indignada. Isso aí. Então, você estuda... Agora eu entendi. Eu sempre falo o seguinte, a geografia vai pegar elementos históricos para explicar o espaço atual. Você estuda essas coisas, você entender o mundo que você está aqui. E eles... Por que essas relações acontecem? Vocês querem ver uma coisa que é extremamente complexa de falar, né? Porque você vai ter uma condição... Você vai ter um emocional muito grande em torno disso. Vocês estão acompanhando o problema da questão racial nos Estados Unidos hoje, não está? O Black Lives Matter? Vocês conseguem perceber a diferença da forma com que as lutas lá, esses protestos são feitos lá, com o que é feito no Brasil?
Aham. Mais ou menos, sim. Eu não tava acompanhando lá, não. Tipo assim, os Estados Unidos passou por um problema de segregação institucional. Existiam leis nos Estados Unidos Ah, que proibiam brancos e negros no mesmo espaço, e essas leis durou até a década de eu 60. vi Não foi isso. leis da década de 1800, foi lei até na década de 60. Só que Meu isso, Deus, de certa forma, criou nos Estados Unidos uma maturidade muito maior que no Brasil, que a gente tem uma questão racial escondida, subliminar, intrínseca na sociedade que ninguém quer mexer. Lá não, lá estão pondo o dedo no meio da ferida e rodando assim, ó, para todo mundo. Aqui não, você vai mexer com isso e com um grupinho de um lado ou com o outro, vamos deixar isso quietinho porque tá muito O bom. máximo que acontece é, tipo, falar no Twitter, militar em cima disso, só que, Pois tipo, é, Sentadinho na cadeirinha dele, não adianta nada. com ar-condicionado e tá show de bola, eu fiz o meu papel revolucionário. exatamente. Você tá Pois é. entendendo? Então, assim, quando você vai analisar o contexto do que você tá vivendo, você tem que pensar assim, mas por que tá assim? Por que o Japão... Ó, pra vocês verem, a gente acabou Por de falar causa de uma dos questão, europeus. fazer uma questão que o Japão, ele industrializou de maneira tardia. O processo de industrialização do Japão é no mesmo período do Brasil. Século XX, início do século XX, 1900 e bolinha, é o mesmo período que o Brasil começou a industrializar. Por que o Japão é uma potência que não tem Minhas teorias! nenhum e o Brasil não? Imagina! Usar atrás Eu- históricos para entender isso. Professor, tá tudo bugado, eu não tô entendendo nada. Posso explicar minha teoria? Minha teoria não é bem teoria, é o que é verdade. Ó, a gente começou estudando sobre... Pera, Europa para o mundo. da Europa para o mundo, que fala dos do período das grandes navegações, Uhum. que, tipo, é o começo da capitalização, tá? Aí depois a gente estudou sobre a África. Sobre a África, que foi sobre os novos domínios, que foram da África e da América, que são... América, depois Ásia. África e Oceania. África e Ásia. Ah, tá. Que São foram, períodos tipo, diferentes. os locais que foram influenciados pela dominação europeia. Aham. E que... Ai, como é que eu posso dizer? Que são, tipo, menos desenvolvidos tecnologicamente, economicamente, do que a Europa. Aí depois a gente estudou sobre o quê? Peraí. Sobre a Eurásia. Que é, tipo, que são os ricos, incríveis da parada que navegaram e dominaram os outros lugares. Aí depois a gente estudou sobre a Europa dividida, que foi a Europa se ferrando e levando todo mundo junto. E que teve que se reconstruir, e mesmo com guerra, mesmo destruída com guerra, mesmo na merda, conseguiu ser melhor que o Brasil. É basicamente isso que o livro está querendo dizer. Porque já era melhor que o Brasil. Analisa o seguinte, se vocês pegarem todos os países que se envolveram diretamente na É guerra, capítulo 5. todos eles já eram países desenvolvidos. Nossa, mas que Eles raiva, não eram velho. países pobres. Só o Brasil, por exemplo, que mandou o soldadinho lá daqueles dois grupinhos, vocês já ouviram falar? O Senta Pua e o Cobra Fuma, que foram duas legiões brasileiras que foram para a guerra. Esses grupos eram representantes do Brasil. O Brasil não se envolveu diretamente na guerra. Todos os que se envolveram diretamente na guerra eram desenvolvidos e ricos, inclusive a União Soviética. Então, quando eles terminam a Segunda Guerra Mundial, eles não precisam se desenvolver, eles precisam se recuperar. Você entendeu? É a mesma coisa que você ter uma casa muito bonita e essa casa teve algum problema, entrou um carro lá e bateu naquela casa. Você já tem uma estrutura, você já tem um aparato, você precisa o quê? Reconstruir aquilo ali. É o caso da Europa, é o caso da União Soviética, é o caso do leste europeu. Só que aí, qual é o BO? Por que você estuda a Europa dividida? Você tem a Europa Ocidental, que quando acaba a Segunda Guerra Mundial se alinha com os Estados Unidos e vão se reconstruir e ficarem ricos por causa do modelo de desenvolvimento, por causa do modelo econômico adotado. E o lado que ficou da União Soviética, os socialistas, vão desenvolver menos, porque o sistema vai impedir eles se desenvolverem, por causa da ideologia, por causa da ideia, e por causa da forma com que a União Soviética vai conduzir esse processo